pessoal, vamos para a aulinha dessa semana, certo? Aqui eu tenho uma base de madeira, tá? Essa é um quadrinho com 3 partes, ó. Eu dei uma mão de rosa queimado, tá? Eu gosto de fazer as minhas cores, tá? Eu vou explicar como que eu fiz. Eu pintei toda a parte inferior, ó, tá? do quadrinho, assim, aqui, ó. Só não pintei o centro porque não tinha necessidade, porque eu vou colocar papel de scrap, tá? Então eu dei uma demão de rosa queimado. Esse rosa, eu fiz o seguinte: eu peguei um pouco de rosa escuro, um pouquinho de marrom e um pouquinho de branco. Misturei e deu essa cor linda. Mas acredito que deve ter algum parecido para venda já pronto, tá? Mas eu gosto de formar as cores minhas. Então eu só passei uma demão de fora a fora, tá? Na frente e atrás. Aí o que eu vou fazer? Com uma lixa grossa, tá? Eu vou estonar toda a peça. Eu vou lixar ela inteira. Assim, ó. Principalmente os cantinhos, tá, pessoal? Ó, pra ficar bem desgastado, tá? Bom, então eu vou lixar toda ela e já volto pra gente continuar. Bom, pessoal, voltei, tá? Pra nossa peça, ó, tá? Eu lixei, deixei todas as esquinas dela, ó, aparecendo a madeira, pra ela dar uma impressão de uma peça envelhecida, tanto à frente quanto atrás eu lixei, tá? Não sei se no vídeo dá pra ver bem, mas ela dá, ó, uma boa desgastada. Esse é o estilo que eu quero, mais rústico, tá? Agora eu vou pegar um marrom, ó, eu vou pegar peguei um mais claro e um mais escuro, tá? Esse daqui é o marrom normal, ó. Vou colocar sobre uma bandejinha de isopor e com uma esponja eu vou esponjar ele. Tiro o excesso da esponja e vou vir em alguns pontos, tá? Não é muito não, tá, pessoal? Mas nos cantos. Aí eu vou vendo aonde tem mais necessidade de eu fazer esse envelhecido. Pego mais um pouquinho, tiro o excesso e eu venho batendo nele em alguns pontos com esse marrom mais claro. Fiz alguns pontinhos dele. E agora eu vou pegar o mais escuro, pra me dar uma queimada a mais. Não vou nem trocar a esponjinha, tá, pessoal? Vou pegar no mesmo lugar com a tinta, ó, tá? E vou dar uma queimada maior bem na pontinha, ó.
por onde eu já tinha passado o marrom mais claro, tá? É só para dar um degradê. Eu não vou fazer isso na peça toda, é apenas nesses lugares. Agora, eu vou usar um carimbinho de escrita, tá? Esse carimbinho eu comprei na minha cidade mesmo, ou vocês podem mandar fazer se vocês não encontrar, ou tem algumas lojas de artesanato mesmo que tem para venda, tá? Aí eu vou pegar o areia, vou colocar numa bandejinha de isopor ou num azulejo, se você tiver, estica bem, tá? A tinta. Aí você passa o carimbo, ele vai pegar só nas escritas. E daí você vê mais ou menos aonde você quer, tá? Eu vou virar aqui só pra mim ver aonde eu quero. Algumas. Não precisa ser muito. Nessa peça, eu escolhi fazer as escritas no lado ao contrário da onde eu queimei. Tá, ó. Também não muito certinho. E daí eu vou fazer mais alguns detalhes com uma florzinha. Não muito, mas algumas soltas por aí. Tá? Dei uma borradinha. Vem com o pincel úmido, passa por cima para tirar. E com um paninho. Já tira. Mais um pouquinho. Só intercalando, sem muito segredo, tá? Não vou fazer na parte de baixo, não. Aqui, os quadrinhos eu não vou fazer, tá? Ó, eu dei algumas carimbadinhas. Acho que assim dá pra ver melhor. Pessoal, aí eu separei 3 pedacinhos de folha de scrap, ó. Esse é rosinha com bolinha branca. Esse é um de rosa. E outro igual primeiro. Tá? Aí eu vou colar dentro da... Aqui dentro, ó, dos quadrados para fazer um fundo, tá? Então vou pegar cola branca, sem muito sem passar muito certo, só para fixar bem. Não precisa passar muito, tá? Aí eu venho aqui, ó, encaixo, já colei certinho, cortei certinho, né? Aí eu faço bem assim pra fixar, ó. Vamos repetir aqui nos outros dois, tá?
Passo o dedo para ter certeza que grudou mesmo. Põe o terceiro. Ó. Vendo que graça? Uma técnica simples, mas que fica muito bonita. Pessoal, agora eu vou dar uma paradinha para me separar os materiais que eu vou utilizar para compor esse cenário, tá? E eu já volto. Bom, meus amores, voltei, tá? Então agora a gente vai começar toda a parte da modelagem. Tá? A gente vai pegar massa cor de pele. Eu vou fazer duas menininhas, tá? Então para cada rostinho eu vou usar 90 gramas. Aproximadamente. Aproximadamente 90 gramas para cada rostinho, tá? Então a gente vai trabalhar com a massa, deixar ela bem gostosa, bem macia, para depois a gente começar a modelar. Isso evita que rache, viu, pessoal? Se você trabalhar bem ela. Se ajudar vocês, usem a mesa, tá? Vou fazer uma bolinha e um croquete. Tá? Fiz o croquete, eu vou achatar e vou arredondando até ficar do formato que eu desejo. Tá, ó, deixar ela bem redondinha, ela tá bem gordinha ainda, tá? Mesma coisa eu vou fazer com o outro. Vou trabalhar a massa. Fazer a bolinha. O croquete. Certo? Achato novamente todo ele. Ainda tá gordinho, ó. Isso daqui que eu preciso. Essa daqui é a base do nosso rostinho, tá? Então, eu já vou colando ele. Eu vou pegar aqui a nossa base. Vou deixá-la assim pra mim ver como eu vou colar. Vou pegar a colinha branca. Tá, ó.
passar colinha. Vou passar ali e vou passar aqui embaixo, ó. Que é onde vai grudar na madeira. E vou posicionar. Mesma coisa na outra peça. Passo um pouquinho aqui embaixo. E vou colar nesse terceiro quadradinho. Certo? Pessoal, eu fiz aqui, ó, cabelinhos de lã, tá? Bem simples de fazer. Eu passei nos 4 dedos, várias voltas. Aí eu amarrei no meio e amarrei nas 2 pontas. Aí ele ficou presinho assim aqui, ó, nas 2 pontas e no meio aqui, ó. Tá? Bem simples, né? Todo mundo sabe fazer. Para colar a lã, eu vou utilizar a cola instantânea, tá? Porque aqui eu quero uma secagem mais rápida. Porém, se você quiser esperar secar essa parte para dar continuidade, também dá certo. E você pode colar com cola quente, tá? Eu vou colar o centro. E vou colar as 2 pontinhas. Segurar um pouquinho, vou arrumar o cabelinho, só para fixar. E depois eu já venho aqui, ó, passo colinha instantânea e vou grudar as 2 chuquinhas. Essa choquinha também é bem simples, tá, pessoal? Passei nos 3 dedos, fui enrolando um pouco e amarrei só uma parte e na outra parte de baixo eu cortei com a tesoura. Ó, como fica. Mesma coisa eu vou fazer na de baixo. Passo colinha instantânea. Agora eu vou fazer o narizinho delas. Pro narizinho, pessoal, eu nem vou pesar, porque ele é bem pequenininho, tá? É só uma bolinha, ó. Bem pequenininha. Tá? Então são 2 narizinhos. Do mesmo tamanho, vou colocar um pouquinho de cola. E vou colocar mais ou menos no meio da cabecinha
centralizando o cabelinho, tá? Ó. Pra vocês verem certinho, tá? O olhinho eu tenho que esperar secar para pintar, ou eu posso colar um adesivo, tá? E fica a critério de vocês. No canal tem vários vídeos que eu ensino a pintar olhinho. Tem acho que uns 2 ou 3 vídeos, tá? A boquinha eu só vou fazer um risquinho com a caneta preta, tá? Não tem segredo. Então vamos pro quadrinho do meio, tá? Pessoal, eu vou fazer uma borboleta e uma joaninha. Para a borboleta, primeiramente, eu vou pegar a massinha cor-de-rosa. Ou pode ser a cor que vocês tenham em casa, tá? Não precisa exatamente ser as mesmas cores que a minha. Eu tô fazendo um composê porque eu fiz o quadro já um rosinha meio queimado, né? Tô trabalhando com lúdico, então não tem necessidade de ser uma cor só, tá? Pessoal, ó, peguei esse tequinha gravata, porque eu vou fazer a asa de cima da borboleta. Cada asa vai ter aproximadamente 10 gramas e meia. Parte superior da asa, tá? Então eu vou trabalhar a massa. Vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha sem ponta e vou achatar. Ela ainda vai ficar gordinha, tá? Ainda vai ficar gordinha. Mesma coisa no outro. Bolinha. Coxinha e achato. Tá. Com a esteca gravata, eu vou cortar abaixo do meio e vou tirar a marca. Ela vai ficar assim, ó, como se fosse um coraçãozinho torto, ó. A mesma coisa eu vou fazer nessa, só que em vez de eu cortar desse lado, eu vou cortar do lado contrário. E vou tirar a marca também. Aí com a estequinha, eu só dou uma marcadinha pra fazer o meinho certinho. Tá? Ó. Asinha da minha borboleta. Parte superior. Certo? Agora eu vou fazer a parte inferior com a massinha verde claro. Como a gente está trabalhando com lúdico, não tem a necessidade de ser tudo uma cor só. Pode ser 2, 3 cores, tá? Eu vou trabalhar agora com 5 gramas na parte de baixo, tá? Então 5 gramas de verde.
Pro verde eu vou fazer só a bolinha e a coxinha. Vou fazer ela um pouquinho mais longa do que a outra. Bolinha, coxinha, um pouquinho mais longo. E vou também achatar. Feito isso, eu já vou montar ela aqui no nosso quadrinho, para depois eu colocar o corpinho por cima, tá? Então, eu vou passar colinha por trás das peças. Deixa eu ver como que eu vou montar. Aqui eu vou pôr um pouquinho por cima do quadro. Então, acomodo bem. Ficou assim no cantinho. Aí eu vou pegar a massinha cor de pele ou pêssego. Mais ou menos 12 gramas. E vou fazer uma bolinha, uma coxinha, um pouquinho mais comprida, tá? Pra ficar aqui, ó. E vou achatar. Mesmo assim, ela vai continuar gordinha, tá? E eu vou só fazer algumas marquinhas, sem muito lugar certo, tá? Vou passar colinha atrás. E vou colar. Posso deixar ela mais tortinha e só acomodo. Pra cabecinha da nossa borboleta, eu vou utilizar mais ou menos 10 gramas. Vou fazer uma bolinha e vou achatar de leve. Vou pegar um pouquinho mais para ficar maior. 16 gramas, tá, pessoal? Mudei aí um pouquinho porque eu achei que ela ficou pequena. Com 16 gramas, bolinha, achata, passa a colinha atrás e aqui, ó. Para a borboletinha também eu vou utilizar
Vou fazer um narizinho bem pequenininho, sem muito formato. E vou pegar o marcador de boca, o menorzinho, tá? Do jogo. E vou marcar e vou puxar pra baixo. Só pra fazer a boquinha, ó. Certo? E agora eu vou fazer uma joaninha pra pôr aqui do lado, ó. Tá? Naquele pedacinho. Com 7 gramas o corpinho de vermelho. Vou fazer um croquete e vou achapar um pouquinho. Esse croquete eu vou pegar daqui de baixo e vou subir. Pra ficar tortinho. Vamos lá de novo. Bolinha, croquete. Achata. Pega no meio. E joga pra cima assim. Tá? Passa a cola. Vou colocar ali no cantinho. E com um pedacinho de massinha preta, acho que vai dar meio grama. 1 grama, tá, pessoal? Vou fazer uma bolinha. E vou só encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Fiz ela de cabecinha pra baixo, tá? Então, borboleta e a joaninha. Certo? A borboleta, o olhinho também, tá, pessoal? Pode ser pintado, pode ser adesivo, aí fica a critério de vocês. O que eu vim trazer para vocês hoje foi a pintura da madeira e uma modelagem simples, básica, pra gente poder ir decorar o quarto da nossa filha, né? Ou dar de presente para alguma criança que vai nascer, porque é uma ótima opção de lembrancinha. Meninas, vamos dar continuidade então na nossa peça. Eu vou fazer os lacinhos, tá? Pra pôr no cabelinho delas. Então eu vou utilizar o branco. Mais ou menos. Para cada parte do laço. 5 gramas. 5 não, 6 gramas para cada parte do laço. Então, são... Ó, bolinha, coxinha. Aí eu vou virar e vou fazer um quibe. Tá? Vou fazer isso com as outras partes. Pessoal, como são 2 roxinhos, são 8 partes de 6 gramas, tá?
Se você achar melhor, pode fazer em cima da mesa. Para auxiliar aí na hora de fazer. Sempre sova antes de modelar, tá, pessoal? Isso ajuda a não ter rachaduras. Os 4. Vou separar mais 4 de 6 gramas. E vou fazer também. Bom, 8 partes. Vou pegar a esteca de ponta, aí qualquer uma, tá, pessoal? E vou marcar no meio, tá? Ó. Vai ficar assim. Eu vou marcar todos. Marquei. Aí eu vou deixar a parte que eu marquei pra fora e vou dobrar, ó. Ó. Vai ficar assim, tá? O ladinho do laço. Vou fazer isso com todos. Aí eu vou unir assim, ó, o lacinho. Vou pegar a esteca de ponta mais fina, ou o cabo de um pincel, e vou marcar aqui o meio. Só dar uma apertadinha, para eu conseguir encaixar o meio do nosso laço, tá?
que também vai ser branco. Nada mais do que um rolinho. Sem medida, tá, pessoal? Opa. Ó. Coloco. E corto atrás. Coloco e corto, tá? Isso pra todos. Com a esteca gravata, eu vou marcar o centro e vou fazer algumas marcações do lado. Só pra dar um charme no laço, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá vendo? Do lado e no centro. Então, aqui do lado, ó, faz 2 marquinhas de cada lado. E uma de baixo pra cima, outra de baixo pra cima, no centro. Certo? Aí eu vou pegar o meu quadro, vou ajeitar aqui os cabelinhos. Vou pôr mais pra cá pra vocês conseguirem visualizar. E vou colar com cola instantânea, tá, pessoal? Ou, se vocês deixarem secar o lacinho, pode colar com cola quente também. É mais uma opção aí. Só virar pra mim pra eu ver certinho a posição. Pra não ter perigo de fazer caca. Pessoal, amanhã, depois que já tiver mais sequinho o lacinho, aí eu posso colar ele aqui do ladinho, tá? Na madeira. Tá? Eu vou deixar ele assim, pra ele poder secar e encolher o tanto que ele precisa encolher primeiro. Certo? Agora, a gente vai fazer o olhinho e a boquinha. Eu vou utilizar
esta caneta permanente, ó. Tá? Uma caneta de ponta fina. E aí eu vou pintar o olhinho, eu já deixei riscado. Ele é inteirinho preto, tá, pessoal? Sem muito detalhe. Eu só vou preencher. Eu fiz uma gotinha. Vou preencher. Se você quiser, pode... Pode fazer outras pinturinhas também, tá? Mas nessa daqui eu vou fazer o simples. E pra boquinha, é só um coraçãozinho pequeno, que eu também já deixei desenhado. Eu vou só contornar e preencher. Tudo com a canetinha preta. E do narizinho, eu vou descer como se fosse uma minhoquinha que desce no centro do coração. Vou fazer a mesma coisa no de cima e já mostro pra vocês, tá? Bom, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de cola instantânea aqui no palitinho, tá? Bem pouquinho. E vou colocar aqui no buraquinho que eu fiz, ó. De um lado. E do outro. Tá? Da nossa borboleta. E com um verde intermediário, tá? Um pouco mais escuro que esse daqui. Eu vou fazer duas bolinhas, de mais ou menos 1 grama. Não vou nem pesar porque ela é bem pequena. É 1 grama mais ou menos. Vou passar um pouquinho de cola instantânea na ponta. E vou colocar. Certo? Com o branco, ó, vou pegar um pedacinho de branco só, vou abrir no dedo mesmo, um pouco, depois eu posso abrir aqui com a estequinha de ponta, ó, pra ficar mais fininho. Vou cortar um quadrado, meio que sem muita forma, porque é como se fosse um retalho. Aliás, é um retalho, né? E vou colocar sobre uma das asinhas aqui, ó. Com a gravata, eu vou marcar os cantos. Certo? Ó, então ficou assim. Eu vou mostrar a peça pra vocês. É uma peça de modelagem simples. Tá? Essa peça eu não vou ensinar a pintura das peças, tá? Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer a parte de sombreado. Só dá uma olhadinha. Só dá uma olhadinha e
Aí vocês aprendem aí certinho como que faz o sombreado, tá? Pessoal, se gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, tá? Curte, compartilha bastante, porque isso me ajuda muito, tá? Se inscreve aí no meu canal, porque eu preciso muito da força de vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo fim de semana.